Olá, meu nome é Kelly Pereira Marques, sou acadêmica do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Aquidauana, e hoje eu vou falar um pouco sobre o artigo Como selecionar conteúdo de biologia para o ensino médio. Espero que gostem. Obrigada. Como selecionar conteúdo de biologia para o ensino médio? Não há como uma mente florescer quando os assuntos estão todos empilhados uns sobre os outros, né? E novos assuntos são empilhados sobre assuntos velhos e mal digeridos. Essa grande quantidade de conteúdo contribui apenas para a memorização temporária e de modo mecânico, só para fazer uma prova, uma avaliação, algo do tipo, né? Sem aprender realmente. Basta conversarmos com qualquer educador científico ou pesquisador da área de ciências para a gente perceber que o problema de excesso de conteúdos ainda permanece. E ensinando menos, é possível aprender mais. Não é possível, o que não é possível é ensinar os estudantes tanto conteúdo assim, de forma pouco estruturada em tão pouco tempo também. Muito menos esperar que eles compreendam esse mundo vivo de forma significativa. Conceitos estruturantes. De acordo com Raul Galhardi, em 1986, ele defendeu a importância desses conceitos estruturantes, né, para que uma aprendizagem seja bem sucedida. Ele propôs ainda que a construção de tais conceitos por parte do indivíduo modifica seu sistema cognitivo. O que isso significa? Significa que torna esse indivíduo capaz de aderir novos conhecimentos de modo mais eficiente. E mais do que isso, transformando os conhecimentos adquiridos anteriormente. Quando o estudante é exposto a um novo conceito, ele interpreta, então, com base em suas experiências que teriam moldado seu sistema cognitivo, seu sistema de significação. E com esse sistema moldado, através da construção do conceito estruturante, o estudante aprende coisas que antes ele ignorava. E dessa maneira, Galhardi defende que, ao demarcar conceitos estruturantes de uma ciência, podemos estabelecer objetivos primordiais a serem almejados em seu ensino. Antes de serem comprados, os livros didáticos, né, comprados pelo governo federal, eles passam por uma análise. Em 2004, foi implantado o Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio, PNLEM, que almeja a universalização da distribuição de livros didáticos para os alunos do ensino médio da rede pública, todo o território nacional. Como que ocorre essa compra, né? Como mencionado anteriormente, para que ocorra a efetivação da compra desses livros didáticos, várias obras e editoras são avaliadas pelo programa, de acordo com diversos critérios, como caráter conceitual, pedagógico, ético, assim vai. E essas editoras se submetem a esse programa a maioria dos livros que publicam, para que possam ser comprados caso sejam aprovados e escolhidos pelos professores. Essas disciplinas, com base em uma análise de 28 livros didáticos submetidos ao programa, os capítulos de cada volume foram classificados de acordo com 12 áreas temáticas, dividindo então as ciências biológicas em disciplinas, exceto aqueles capítulos introdutórios, como Introdução à Biologia, Origem da Vida, Ecologia e assim por diante. Como que ocorre essa seleção de conteúdos? Um dos possíveis critérios é que sejam priorizados conteúdos que apresentem papel estruturante no conhecimento biológico, levando-se em conta, de um lado, uma moldura teórica hierárquica, né? E de outro lado, a distinção de dois campos nas ciências biológicas, falaremos mais à frente, que é a biologia evolutiva e a biologia funcional. E essa biologia funcional,
ocupa-se das causas próximas dos fenômenos biológicos. Essas causas próximas são determinantes dos eventos biológicos que têm lugar na ontogenia. Quando falamos em ontogenia, é quando queremos se referir ao processo biológico que vai desde a fecundação até a sua maturidade. E voltando a falar sobre a biologia funcional, né? Ela responde, por exemplo, questões que perguntam, por exemplo, como funciona o sistema circulatório de um mamífero. Já na biologia evolutiva, as investigações recorrem às causas remotas dos fenômenos biológicos. Neste ramo da biologia, o organismo é sempre visto da perspectiva de sua integração em sistemas de organização mais inclusivos, como as linhagens e as populações. Difere em seu método e nos problemas nos quais está inserido. Esse domínio da biologia responde principalmente questões que começam da forma por quê, por exemplo, por que a primeira fase da respiração celular é igual ao início da fermentação? Esse tipo de pergunta com o início de porquê. O surgimento da biologia como uma ciência autônoma e com objetivo de estudo bem definido veio no final do século XVIII e começo do século XIX, trazendo a construção de uma compreensão da vida como um fenômeno unificado. Vida. Naquela época, os naturalistas não estudavam a vida como um fenômeno unificado, mas somente seres vivos que eram estudados. No pensamento transformacional, tem como processo evolutivo como resultado de mudanças simultâneas que ocorreram com cada membro individual da espécie, de modo que a mudança evolutiva filogenética pode ser tratada como resultado de um acúmulo de mudanças desenvolvimentais ontogenéticas. Nesses termos, a evolução é entendida de modo teológico. Em contraste com o pensamento transformacional, o pensamento variacional, introduzido pelo darwinismo, explica as mudanças sofridas pelas espécies como consequências de alterações nas proporções de organismos individuais dentro de suas populações. Portanto, dessa perspectiva, a evolução é mais do que um somatório de processos de desenvolvimento. O mecanismo da seleção natural foi proposto com base em um raciocínio que reunia observações e ideias individualmente, causava um pouco de controvérsia, mas que, uma vez combinadas, forneceram bases para uma teoria plausível e ousada, que explicava fenômenos como origem, diversificação, adaptação das espécies, de forma que tornava desnecessário apelar para forças sobrenaturais. O conceito de seleção natural traz dificuldades para a aprendizagem dos estudantes. Entre essas dificuldades encontra-se a compreensão da natureza populacional do mecanismo e, em particular, de como ele envolve causas que atuam ao nível dos organismos, enquanto os efeitos se dão ao nível populacional. E o entendimento desses alunos seriam mais eficazes que se, ao invés de ficar comparando superficialmente as teorias de Lamarck e de Darwin, fosse feita uma discussão entre essas diferenças entre o pensamento populacional e variacional. E ao compreender esses elementos presentes na teoria da seleção natural, os estudantes teriam também facilidade para compreender como outras três teorias gerais da biologia se relacionam. No ensino de biologia, a abordagem teórica desenvolvida por Camus oferece bases consistentes para o uso de função, seja nos livros didáticos de biologia, seja na sala de aula. Ela parece transponível para a educação básica, ao menos ao nível do ensino médio,
na medida em que os conteúdos necessários para que os estudantes compreendam já estão presentes nos currículos. Propõe-se que o conteúdo do ensino médio de biologia deve ser reduzido, sim, e a discussão desses critérios não arbitrários para essa redução tem como intuito de colocar em pauta modos de tornar a compreensão mais provável pelos estudantes, ensinando menos conteúdo para que os mesmos aprendam mais e com qualidade, saindo então da memorização, partindo assim para a compreensão em si. E essas são as referências bibliográficas, que foi o artigo Como Selecionar Conteúdos de Biologia para o Ensino Médio, Carvalho, Nunes Neto e El Hani. E as fotos contidas nos slides foram tiradas da internet, que segue o link nos próximos slides. E esses links aqui são de onde foi tirada as fotos para a montagem do slide. Espero que tenham gostado. Obrigada.